Bom dia, estamos de volta junto a vocês para fazermos as meditações diárias. E o tema que nós escolhemos para poder estarmos examinando hoje é a natureza humana de Cristo. Um tema muito importante e o tema mais profundo da Bíblia, que nos mostra se Jesus veio realmente em carne ou não. Se ele tomou sobre si a natureza do homem ou não. Mas antes de começarmos esta meditação, vamos fazer uma oração. Santo e eterno Deus, ao examinarmos a Tua palavra, pedimos e imploramos que a inspiração do Teu Espírito possa iluminar nossas mentes com entendimento sagrado. E assim, que cada palavra, que cada texto que aqui vai ser lido, examinado, possa nos ajudar a entender melhor sobre a natureza do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus e pela divina inspiração do Teu Espírito. Um dos temas mais importantes, como estava falando com vocês, a natureza humana de Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, e vamos ver o que o apóstolo Paulo começa nos falando desse tão grandioso tema, desse tão grandioso mistério. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Assim diz o apóstolo Paulo: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Nesse texto, Paulo diz que Cristo se manifestou em carne humana, ou seja, se manifestou na natureza humana na terra. Um outro texto que o próprio apóstolo Paulo também deixou em relação ao assunto. Gálatas capítulo 4, verso 4. Gálatas capítulo 4, verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ainda Paulo continua então dizendo sobre esse tema tão grandioso, a natureza humana de Cristo. Mas será que ele nasceu mesmo em forma humana? Vamos ver o que o mesmo apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 4, verso 4. Gálatas capítulo 4, verso 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Mais um texto que mostra que Cristo ele realmente nasceu de uma mulher humana, nasceu sob a forma humana. Mais dois textos que nos confirmam uma profecia que estava ligada então ao nascimento humano de Cristo. Vamos voltar agora ao Antigo Testamento, lá em Isaías, capítulo 7, verso 14. Isaías, capítulo 7, no verso 14. Vamos ver o que o profeta Isaías diz antes mesmo de Cristo se encarnar em forma humana na terra. Isaías capítulo 7, verso 14, diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então aqui nós vimos que o profeta Isaías também já profetizava que uma virgem conceberia ou geraria um filho, e seria chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Também no livro de Isaías, aí pertinho, vamos conferir agora Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías 9, verso 6, o profeta continua dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será
maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Um menino nos nasceu. Mais um texto que mostra que Cristo veio então, nascido em forma humana. Agora, uma pergunta. Qual a natureza humana que Cristo assumiu quando ele veio? Será que ele assumiu a natureza humana de Adão antes do pecado? Ou será que ele assumiu a natureza humana de Adão depois do pecado? O que será que a palavra de Deus nos diz sobre esse tema tão profundo? Vamos continuar então a nossa meditação e vamos abrir nossas Bíblias então em Hebreus capítulo 2, verso 14 e verso 17. Hebreus capítulo 2, verso 14 e verso 17. Hebreus capítulo 2, verso 14 primeiro. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, nesse texto, Paulo fala que assim como os filhos deste mundo têm participação comum da carne e do sangue, ou nasceram na forma da carne e do sangue, nós sabemos que a carne e o sangue, textos que Paulo fala não herdarão o reino dos céus, mostra a carne pecaminosa, com a tendência pecaminosa. Assim também ele, ou seja, Cristo também participou da nossa carne pecaminosa, ou seja, da natureza humana de Adão depois do pecado. Apesar dele não ter pecado, mas ele assumiu a forma de Adão, do corpo de Adão e a natureza de Adão depois do pecado. O verso 17 dá mais uma ênfase a esse assunto. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Verso 18 também. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Nesse texto, Paulo mostra que Cristo foi tentado como nós também somos tentados. Mas se Cristo tivesse vindo na natureza divina, como muitos alegam, ou ostentando o poder da divindade, como muitos apregoam, será que ele teria sido tentado? Será que ele poderia ser tentado? Vamos ver o que a própria Bíblia diz em relação à natureza de Deus? Vamos lá então em Tiago, livro de Tiago, capítulo 2, verso 13 ao verso 15. Tiago, o livro após o livro de Hebreus, capítulo 2, verso 13 ao verso 15. Assim o apóstolo diz, Tiago, capítulo 2, verso 3 a 15. 13 a 15. Então, como estávamos falando, se Cristo veio na natureza humana e foi tentado, como Paulo diz no texto anterior, agora resta uma questão. Se ele tivesse vindo na natureza divina, como muitos alegam, como muitos pregadores dizem, se ele tivesse vindo na forma de Deus, como muitos também em suas pregações alegam, dizendo que ninguém pode ser igual a Cristo, porque ele é Deus. Será que se ele tivesse vindo na natureza divina, neste mundo, ele poderia ser tentado? Vamos ver o que o apóstolo Tiago diz no livro de Tiago, capítulo 1, verso 13 ao verso 15. Tiago, capítulo 1, verso 13 ao verso 15. Assim diz o apóstolo: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz.
Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Mas o mais importante está no verso 13, aonde diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Se Cristo houvesse vindo na natureza divina, não teria como ele ser tentado, não teria como passar pelas provações, pelas lutas e aflições como nós, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Isso prova que ele veio em completa natureza humana. Se foi tentado em todas as coisas como nós o somos, então ele também pode ser perfeitamente habilitado e capacitado a nos auxiliar e nos ajudar como homens. E um outro detalhe importante. Vamos ver agora um comentário dos escritos proféticos em relação à natureza humana de Cristo. Preste bem atenção. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 48, último parágrafo, e continuando, na página 49. Assim diz Ellen White: a história de Belém é inexaurível. Nela se acham ocultas as profundidades das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Maravilhamo-nos do sacrifício do Salvador em permutar o trono do céu pela manjedoura, e a companhia dos anjos que o adoravam pela dos animais da estribaria. O orgulho e presunção humanos ficam repreendidos em sua presença. Todavia, esse passo não era senão o princípio de sua maravilhosa condescendência. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O que estes resultados foram, manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Então nós vemos que nesse comentário de Ellen White, ela diz que para Cristo assumir a natureza humana, a natureza do homem, de Adão, antes do pecado, já seria uma completa humilhação. Alguém deixar sua natureza divina, alguém deixar o seu corpo divino e assumir o corpo humano na natureza humana, já seria uma imensa humilhação. Só que ele foi ainda mais fundo. Ele assumiu a natureza humana, a natureza de Adão, depois do pecado, com 4.000 anos de degeneração. Ou seja, todos os resultados dessa lei de hereditariedade, como nós vemos, ele assumiu. As mesmas deficiências que tiveram seus ancestrais, as mesmas deficiências que tiveram seus pais, também Cristo, na genética humana, ele assumiu. Só que a palavra fala que, diante de todas as circunstâncias adversas, mesmo assim, ele não pecou. Mesmo assim, ele permaneceu puro e santo em meio ao mundo corrompido. Um ponto muito interessante também se encontra no livro A Fé pela Qual Eu Vivo, na página 48. A Fé pela Qual Eu Vivo, página 48. Vamos ver o que diz também Ellen White em relação à encarnação de Cristo, a forma humana que Cristo assumiu neste mundo. A encarnação de Cristo é o mistério de todos os mistérios. Cristo era um com o Pai, todavia esteve pronto a descer da exaltação de alguém que era igual a Deus. A fim de poder realizar seu desígnio de amor em benefício da raça caída, ele se tornou osso de nosso osso e carne de nossa carne.
Então nós estamos vendo aqui que ele tornou osso de nosso osso, carne de nossa carne, ou seja, assumiu a completa humanidade em sua vida. Só que olha só, teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Então nós vimos mais uma vez a repetição do texto, que ela mostra que Cristo assumiu a natureza humana de Adão depois do pecado, e 4.000 anos depois do pecado, já degenerado em muito na história dos nossos antepassados. Um ponto muito importante também nessa encarnação de Cristo, na natureza humana de Cristo, é saber então como fazer para, como ele, vencermos o pecado que está dentro de nós. Essa é a grande pergunta. Será possível ser santo como ele foi? Será possível vencer o pecado como ele venceu? Será possível viver uma vida justa diante de um Deus santo como ele viveu? Nós vamos para as respostas nos textos da própria palavra de Deus. Como eu estava dizendo, vamos ver alguns textos bíblicos que nos mostram que precisamos ser santos como Cristo é santo. Sem esta santificação, não temos como ver a Deus. Sem esta santificação, não temos como ser salvos. Então vamos conferir um texto no Antigo Testamento, no livro de Levítico, capítulo 11, no verso 44. Levítico capítulo 11, no verso 44. Assim Moisés deixou escrito: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. O mais importante desse texto é que a palavra de Deus nos aconselha a sermos santos, porque Deus é santo. Vamos agora no Novo Testamento conferir que o apóstolo Pedro, ele também faz referência ao mesmo assunto em uma das suas cartas. 1 Pedro capítulo 1, no verso 16. Vamos começar do verso 15, que fica mais claro ainda. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e verso 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então a própria palavra de Deus, não somente nesses dois textos, mas tem várias referências mostrando que precisamos ser santos como Cristo é santo. E um dos textos também muito importantes que mostram que Cristo ele assumiu a natureza humana e ele exige de nós que sejamos vitoriosos como ele também o foi sobre a carne de pecado, está aqui no livro de 1 João capítulo 1, verso 2, vamos conferir esses textos juntos. 1 João capítulo 1, no verso 2, depois vamos ver também Filipenses capítulo 2, 6 a 8. No livro de 1 João, capítulo 1, no verso 2, assim o apóstolo João diz. 1 João capítulo 1, verso 2, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e foi manifestada a nós. Tá, vamos lá em Filipenses agora, capítulo 2, versos 6 a 8. Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8, diz assim: Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Então ele assumiu a semelhança humana. Como nós já vimos, ele assumiu a forma humana de Adão depois do pecado. E olha só um outro comentário em relação à natureza humana de Cristo, muito importante para nós fecharmos a nossa meditação de hoje. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 117, vamos ver o que Ellen White diz mais sobre a natureza humana de Cristo e o que precisamos hoje alcançar e entender. Satanás apontara o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. Prestem bem atenção, quem é que falou que a lei de Deus não pode ser obedecida e era injusta? Que era impossível ao homem guardar a lei de Deus. Ou seja, em outras palavras, que era impossível ao homem viver em santidade e perfeição. O próprio Satanás. E vamos ver o que ele continua aqui relatando nesta história. Quando este foi vencido pelo tentador, ou seja, quando Adão foi vencido pelo tentador, Cristo então devia redimir em nossa humanidade a falha de Adão, aonde de que mesmo sendo pecadores e nascendo no pecado e vivendo num mundo de pecado, nós podemos sim viver uma vida santa como Cristo viveu. Podemos sim viver uma vida perfeita como Cristo viveu. Temos exemplos na Bíblia de vários homens que alcançaram e conseguiram. Enoque é um exemplo que conseguiu viver uma vida perfeita, uma vida santa e foi trasladado vivo sem ver a morte. Elias também, um outro exemplo claro, que também venceu suas paixões, venceu seus pecados e também alcançou a trasladação. Foi levado vivo para o céu sem provar a morte. Assim também, muitos outros, Paulo, um exemplo, ele poderia ter sido trasladado, como diz em Filipenses capítulo 1, verso 26 e 28, só que ele preferiu continuar vivendo na carne para salvar mais alguns de seus irmãos. Mas ele tinha alcançado uma vida de perfeição. E outros mais também, que a Bíblia relata, que viveram uma vida justa, uma vida digna, como Daniel,
José e outros mais. Então, é possível sim também para nós, e meu irmão e minha irmã, vivermos uma vida santa, uma vida digna, e assim estarmos prontos para habitar por toda a eternidade com Deus nos altos céus. Então vamos terminar a nossa meditação de hoje com mais uma oração. Santíssimo e eterno Deus, nós agradecemos pela Tua palavra que nos mostra que Cristo veio viver uma vida completa na humanidade. E em todas as coisas como nós ele foi tentado, em todas as formas também foi seduzido, só que ele permaneceu firme na obediência à Tua lei e à Tua palavra. Nós te pedimos e te suplicamos que a mesma força que ele alcançou, nós possamos também, no entendimento da Tua verdade, alcançar. Que o mesmo poder que foi outorgado ao nosso Senhor Jesus Cristo também seja outorgado a nós, e assim nós possamos viver uma vida justa diante dos Teus santos olhos. Abençoe-nos e também a cada um dos ouvintes que participam desta meditação, para que eles possam crer, possam confiar e acreditar que é possível a um homem viver sem pecar neste mundo. Em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos e te pedimos na inspiração do Teu Santo Espírito. Amém.